boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está aí me assistindo, mas boa aula para você. Já inicio aí dando essas boas-vindas, boa aula. E nossa aula hoje é de revisão, minha gente. Nós vamos revisar o assunto da aula passada, certo? Então, podem pegando o material de vocês. Hoje nós vamos estudar da página 37 até a página 48. Quero ver todo mundo aí caprichando, participando, né, fazendo a atividade que está aí, né, no vídeo. E a partir de agora, pegue seu livro, pegue seu lápis, pegue sua caneta, pegue seu caderno, né, vá para um lugar legal, né, saia da cama. Não pode assistir vídeo na cama, porque a cama só dá sono, ok? Então, por favor, eu espero que você caprichem aí e acompanhem a aula certinho. Então, né, nossa aula de hoje é falar sobre o meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Então, vocês sabem, né, que falar sobre o meio ambiente está sendo assim muito trabalhado, né, nos jornais, na internet, cuidados com o meio ambiente, pensando nessa sustentabilidade. Sustentabilidade é o quê? Você utilizar, né, o que o meio ambiente tem para nos dar, mas de uma maneira que ele não acabe, certo? Com cuidados. E as fontes de energias, né, são as fontes de energia são que dá aí, né, o suporte para as empresas, para as nossas residências, a ter a fonte de energia. Então, é um desafio na atualidade garantir o desenvolvimento sustentável. Então, não é fácil. Por quê? Porque hoje, né, a sociedade, os grandes empresários, eles querem fazer o quê? Eles querem produzir, né, e garantir a sua necessidade. Né? Não está pensando no amanhã. Né? Hoje, o grande desafio é garantir as suas necessidades, mas pensando no amanhã, para não comprometer as necessidades, né, das gerações futuras. Então, é preciso tentar, né, garantir essa sustentabilidade. Então, além de garantir essa sustentabilidade, a gente tem que assegurar, né, a sustentabilidade, porque é preciso, primeiramente, combater a pobreza, né, reduzir drasticamente as desigualdades sociais, né, garantindo oportunidades iguais a todos. Então, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Mas, se os grandes empresários, os grandes gestores, né, caírem na real que deve ter esse posicionamento, para melhorar, para cuidar do meio ambiente, né? Na verdade, para a gente melhorar, né? Porque vocês estão vendo aí, né? Que, minha gente, a mudança do tempo está muito drástica, né? Então, está tendo muitos acidentes naturais, e aí a gente sofrendo, né, várias consequências. Por quê? Por causa de toda essa destruição e o uso inadequado dos recursos naturais. Então, está tendo muitas mudanças, né? E aí a gente percebe que só gera consequências, certo? Vamos dando continuidade aí. Aqui ainda nessa página, né, nós sabemos que existem várias convenções, vários acordos, aqui eles citam a Convenção das Nações Unidas, né, sobre as mudanças do clima em 1992, né, foi estabelecido que os países que emitiram gases de efeito estufa ao longo da história devem reduzir a emissão de uma forma mais relevante dos demais, embora a responsabilidade por essa redução seja de todos. Naquele momento, a ideia da sustentabilidade ganhava crescimento significativo nos debates mundiais. Então, nós sabemos que tem convenções, tem acordos, né, para tentar reduzir essa emissão, né, de gases do efeito estufa, né, para tentar melhorar, né, todas essas questões climáticas, reduzir toda essa questão de poluição. Mas nós sabemos que existem países que são altamente poluidores e que não estão aí nem aí para garantir essa sustentabilidade, para garantir esses cuidados para a população. E aí nós temos um mapa, né, falando sobre essa megadiversidade, países que abrigam grande diversidade de espécies em seus territórios são denominados de megadiversos,
Então, essa diversidade, ela é diversidade de fauna e de flora, certo? E aí nós observamos no mapa, observe no mapa essas partes de laranjas, que estão grifadas, que estão pintados, perdão, de laranja. Então, são países mega diversos, né, com a grande diversidade de espécies. Então, nós temos diversidade de espécies de animais, de espécies de vegetais, de espécies de ervas medicinais, espécies que são utilizadas, né, na indústria farmacêutica, na indústria, em vários tipos de indústria. Então, olhem, o Brasil, ele é um país, né, caracterizado como um país mega diverso. E nós sabemos que existe a política, né, política e a legislação ambiental no Brasil. Então, são movimentos, né, foram criados, são ministérios, né, que foram criados para tentar, né, controlar essas questões do meio ambiente, para tentar fiscalizar, né? Então, são órgãos que vão fiscalizar com cuidar, né, específico para cuidados no meio ambiente. Em 1985, então, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano do Meio Ambiente, e na década seguinte, né, se deu origem ao atual Ministério do Meio Ambiente, MMA, Ministério do Meio Ambiente. Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Renováveis, que é o chamado IBAMA, que tem responsabilidade de executar as ações das políticas nacionais de meio ambiente, conceder licenças ambientais e promover a fiscalização ambiental, entre outras competências. Em 2012, foi aprovado o novo Código Florestal Brasileiro, né, com o objetivo de aperfeiçoar os métodos de fiscalização das áreas de preservação permanente de recursos legais. Então, vocês observam que existe toda uma política, né, de fiscalização, uma política de controle, uma política de intenção, né, vários órgãos para cuidar do meio ambiente. E aqui nós temos as unidades de conservação. Então, no Brasil, o governo criou as unidades de conservação. São locais, né, que asseguram aí esse cuidado com o meio ambiente. E aí, observem aqui, unidade de proteção integral. Então, nas unidades de proteção integral, o objetivo principal é manter a área praticamente intacta, entendeu? Então, unidade de proteção integral, ela tentar manter aquela área intacta, sem nenhuma utilização, sem o homem interferir. Então, ela está dividida em estação ecológica, né, área de preservação com a realização de pesquisas científicas, e visitação com objetivo educacional, reservas biológicas, área de preservação e recuperação dos ecossistemas alterados, parque nacional, área de preservação de beleza cênica, com a realização de pesquisas científicas, atividades recreativas e educativas, monumento natural, área de preservação de lugares raros e de grande beleza cênica, atividade de visitação, refúgio de vida silvestre, área de preservação para a existência e reprodução de espécies, com atividade de visitação, unidade de uso sustentável. Na unidade de uso sustentável, a conservação da natureza é conciliada com o sustentável dos recursos naturais, sendo permitida a coleta. Então, na área de uso sustentável, você vai usar, né, aquela área, aquela vegetação, aquele espaço específico para você, né, você vai consumir, mas você vai cuidar, né, permitido a coleta. Na área de unidade de preservação integral, você não pode coletar nada. Então, ela é utilizada para visitação, pesquisa científica, áreas de observação. Então, é mais para estudante, né, objetivos educacionais, que o professor vai, né, faz uma demonstração, proteção integral. E a de uso sustentável, né, você pode, sim, né, chegar naquele local com autorização, e aí você pode, sim, usar, né, mais sustentavelmente. Se você retirou uma planta, você vai replantar, até, e várias e outras características. Então, na área de proteção de uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e floresta nacional. Ok? Então, a maioria deles vai abrigar a população nativa. Essa população nativa,
ela vai sim usar aqueles recursos da natureza, mas lembre-se que a população nativa é aquela que vai usar, mas vai cuidar. Um exemplo, o indígena ele usa e ele cuida do meio ambiente, ele não destrói o meio ambiente, ele está sempre cuidando. E aí nós temos reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Então, são áreas de diversidade, mas que permitem a visitação, permitem a realização de pesquisa, certo? São áreas que abrigam animais nativos, então são áreas de muita riqueza natural, certo? E que pode ser muito útil para estudiosos, né, para alunos, para professores, né, e para pesquisa. E aí vai estar utilizando e vai estar conservando, né, toda a biodiversidade desses locais. Recursos estratégicos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos, né, estratégicos, as fontes energéticas que existem em todo o território, né, no mundo todo, que esses recursos estratégicos, esses recursos energéticos, eles vão garantir, né, o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo, né, setor produtivo para a indústria, né, e aí é muito, muito importante. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre esses recursos. Então, nós temos aqui uma fonte de energia, as hidrelétricas. As hidrelétricas, né, a produção de energia está condicionada principalmente ao disponível de água em um rio determinado período. Então, as fontes de energias hidrelétricas é necessário, né, que ela esteja localizada para ser instalada, que esse rio seja um rio, né, de planalto, que tenha uma queda d'água, e aí vai favorecer a instalação, né, da hidrelétrica com a queda d'água, e vai favorecer com que gere energia. Então, no nosso Brasil, o nosso Brasil tem uma característica muito forte, porque nós temos extensas áreas planálticas. Então, favorece bastante a construção de hidrelétrica no nosso país, e a maior parte da oferta interna de energia elétrica no nosso país é oriunda né, desse tipo de infraestrutura, né, dessa fonte de energia que são as hidrelétricas. E aí vocês observem aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. Observem aqui que a maior parte, o maior percentual, certo, no Brasil, da geração de energia vem das hidrelétricas. E aí nós temos o gás, petróleo, energia nuclear, carvão, biomassa, gás natural e eólica. Então, nós temos algumas energias renováveis também, né, que são utilizadas no nosso Brasil, né? Mas lembre-se que a maior quantidade, né, o maior percentual equivale das fontes das hidrelétricas. Deixa eu passar. Pronto, aqui está uma hidrelétrica. Lembra que eu falei? Rios de Planalto. Deixa eu grifar novamente. Olha onde ela está localizada, no local mais alto. Essa queda d'água faz com que, né, gere as turbinas para estar, né, facilitando aí, né, a produção de energia, certo? Nossa aula é de revisão, então a aula mais rápida. Deixa eu passar. Eita, cadê? Pronto. E aqui nós temos os combustíveis fósseis, o gás natural, o carvão mineral e o petróleo, né? São fontes de energia mais utilizadas no mundo todo e estão entre os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, o gás natural, a produção do gás natural tem crescido consideravelmente no Brasil. A previsão é de que até o ano 2024, o consumo desse recurso se expandirá até 47%. Então, o gás natural é menos agressivo do que o carvão e o petróleo, né? Quando a gente compara com eles dois, ele é o menos agressivo. Então, o carvão mineral é uma fonte de energia mais empregada na geração de eletricidade no mundo e é um dos principais poluentes da atmosfera. Esse material também é utilizado nas atividades industriais, como a produção do aço e siderúrgica, e a gente
observa que é uma fonte de energia, né, que é muito importante, empregada no mundo todo, mas que é uma fonte de muita poluição. No Brasil, né, possui poucas reservas de gás de carvão mineral e essas são de baixa qualidade. Então, petróleo. Petróleo é a principal fonte primária de energia no Brasil e no mundo. Né? A querosene de aviação, gasolina, óleo diesel são combustíveis produzidos por refinamento do petróleo. No Brasil, o alto consumo decorre principalmente do predomínio do transporte rodoviário. Então, no nosso Brasil, né, o predomínio do transporte rodoviário, os carros, os caminhões, as motos, né, é muito grande, então nós temos um grande consumo desse combustível, né, e aí grande também fonte de poluentes. E também no Brasil nós temos aí, né, muito petróleo, né, a exploração do petróleo ela pode ser feita em terra, né, onshore e no mar offshore. Então, no Brasil, as maiores reservas encontradas, elas são encontradas no mar, né, em áreas de plataforma, né, plataformas continental, e na Bacia de Santos, em 2008, foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo no pré-sal. Eu acredito que vocês lembram. Então, hoje a produção de óleo nessa área já supera a da região do pós-sal. Em 2017, o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking mundial dos maiores produtores de petróleo. Então, observem aí, né, o pré-sal. Então, o pré-sal é uma camada situada abaixo do sal, entre 3.400 metros, né, no fundo do mar, que se estende de Santa Catarina até Espírito Santo. E aí vocês observam, né, o pré-sal, olha a exploração, né, dessa camada aqui de a exploração do petróleo, como ela, né, onde ela está localizada aqui, ó, a camada de sal, essa branquinha, e aqui a camada de pré-sal, que é a camada de exploração do petróleo, ok? Deixa eu passar para o próximo. E aqui nós temos a energia nuclear, né, que ela é produzida pelas usinas termonucleares, pela fissão do átomo de urânio, elemento químico radioativo extraído de algumas rochas. Essas usinas nuclear é uma usina que tem toda uma questão, algumas desvantagens, né, que a sua implantação é muito cara, a questão da geração de lixo nuclear, né, que são elementos que são radioativos que devem ser descartados, e outro, risco de acidentes nucleares. Aí, assim, complica um pouquinho para instalar esse tipo de usina, né, no nosso país, em outros países também. E aqui nós temos algumas fontes de energias alternativas, né, que são as energias renováveis, são aquelas que não destroem muito o meio ambiente, né, e elas não acabam, né? Então, você tem aí no meio ambiente e são cuidados, né? Então, aqui nós temos aí energia eólica. Se a energia eólica, o Brasil, no caso, tem grandes condições, né? As condições são muito favoráveis para a utilização, né? Para a produção dessa energia, da energia eólica, porque nós temos um litoral muito maravilhoso, um potencial muito grande, a velocidade dos ventos é 2 vezes maior que a média mundial, então, por questão da localização. Então, essa instalação dessas usinas eólicas, geralmente elas são instaladas em locais, né, próximo ao mar, porque vai utilizar essa questão da fonte, né, do vento para estar gerando a energia. Energia solar hoje já está sendo muito utilizada, né? Vocês sabem, na aula passada eu comentei, são placas, né, que vai absorver a radiação da energia solar e vai transformá-la em energia para as residências, para as nossas casas. Então, tem gente que já utilizando para usar aquela energia para o chuveiro elétrico, ou usar aquela fonte de energia para o ar-condicionado, para a iluminação da casa. Então, tem indústria já instalando no seu, né, na sua parte do telhado já essas fontes, né, essa fonte de energia solar, né, são aquelas placas de captação da radiação solar e que vai favorecer
bastante, né, vai reduzir bastante o consumo da energia elétrica, além de reduzir os custos, né, no pagamento além da tarifa, da taxa, né, do valor do consumo lá da energia, reduz bastante e está cuidando ao mesmo tempo do meio ambiente. E a nossa região, a região Nordeste, ela é beneficiada, né, a questão desse aspecto, porque é uma região quente, né, então a captação dessa radiação solar vai ser bem mais fácil, né? E a biomassa é um recurso também renovável, proveniente da matéria orgânica de origem animal ou vegetal, utilizado para a produção de energia elétrica e de combustíveis, né, os biocombustíveis, chamados biocombustíveis. Apesar de ser renováveis, o uso indiscriminado da biomassa florestal para a obtenção de madeira e carvão vegetal promove o desmatamento e compromete a biodiversidade. Então, vai ter sempre um ladozinho, né, negativo para essas produções. Então, nós vamos aí na página 48, atividade. Vamos lá? Lembrando que você vai fazer a atividade e vai entregar na próxima aula para o seu professor. Que aspectos do quadro físico e territorial são comuns ao grupo de países megadiversos? Então, esses países geralmente apresentam uma extensão territorial e diversidade climática. A maioria está localizada na zona tropical, marcada por elevadas médias térmicas e pluviosidade. E a quarta questão, imagine que gostaríamos de preservar uma determinada área florestal para a manutenção e a reprodução de espécies silvestres, permitindo o acesso a ela apenas para fins de pesquisa. Em qual grupo de unidade de conservação essa área deveria estar incluída? Então, ela poderia compor, né, unidade de preservação integral. Né? A melhor categoria seria refúgio da vida silvestre. Aqui, nossa aula. Oh, gente, calma aí, tem outra. Analise a charge ao lado e responda a questão a seguir. De que problema ambiental a charge trata e quais são suas causas? Isso é fácil. Olha a Amazônia aí, gente. Então, nós estamos falando de quê? Desmatamento. O desmatamento que ele é provocado, né, pela extração da madeira na Amazônia, que leva à perda da biodiversidade. Em alguns casos, a derrubada de apenas uma árvore representa a morte de uma comunidade inteira de vida, que levou centenas de anos para nela se estabelecer. Lembra que eu falei, né, que o desmatamento acontece e que, se fosse utilização sustentavelmente, era tentar replantando. Retirou uma árvore, tem a necessidade de retirar uma árvore, replante 3 no lugar daquela uma árvore, ok? Então, nós vivemos esses problemas ambientais, né? A sustentabilidade está sendo muito difícil, a correria pela sustentabilidade, mas eu acredito que vamos vencer. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, não vão para a escola, se cuidem direitinho. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.